minutos, 7h39, Jornal da Manhã, informação com qualidade, com responsabilidade, atualizando sempre você e trazendo sempre a sua informação. E hoje recebendo, com grande alegria aqui nos estúdios da Olinda FM, o Peão Farroupilha 2025, horizontinense Leônidas Augusto da Silva. Aqui acompanhado pela mãe, a vereadora e professora Ivete Calegaro da Silva, e também pelo pai, Henrique José da Silva, empresário aqui do município de Horizontina. Família integrada às sagradas tradições gaúchas, aos valores culturais, morais, cristãos, e que deram ao Rio Grande do Sul este grande cidadão. Desde Piá, orgulha nossa querida Horizontina por onde passa. E agora, já na fase adulta, orgulhando o nosso Rio Grande do Sul de novo. Peão Farroupilha 2025. Leônidas Augusto da Silva, antes de mais nada, parabéns a ti. Eu tenho certeza que esse abraço e esse desejo é de cada uma e de cada um, de todos os horizontinenses, das gaúchas e dos gaúchos, de toda a região que nos ouve, que gostariam de, neste momento, abraçá-lo. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Olinda FM. É uma honra estar em casa, em Horizontina, e saber que mesmo hoje, morando em Santa Maria, cada vez que retorno para Horizontina, sigo tendo amigos que me acolhem, me abraçam, também amigos da rádio também, que abrem esse espaço para a gente divulgar a nossa cultura gaúcha nas tradições. Bom, antes da gente falar contigo sobre como é realizado este concurso, tudo que consta nele e qual é a sua missão de gaúcho a partir desse momento, gostaria de cumprimentar Ivete, Henrique. É certamente um momento de muita emoção para vocês, como mãe, como pai, professor Ivete, caro Henrique. Esse momento é um momento certamente emocionante. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Olinda. Sim, para nós, pais, é um orgulho muito grande, porque é a formação que a gente deu, né? Desde pequeno ao Leônidas, frequentando sempre o CTG Carreteiros de Horizonte, antes dos 3 anos, né? Quando uma professora levou ele até o CTG, porque era professora que dava aula, instrutora de danças, e cativou o menino, né? E ele começou a participar. E levou nós também, mais ainda. Então já faz um tempinho. Hoje o peão do Rio Grande, ele está com 20 anos, né? E já representou Horizontina, o CTG Carreteiros de Horizonte, a 20ª região tradicionalista, né? Quando ele tinha 9 anos, ele foi piá do estado, o segundo piá do Rio Grande. E depois, mais tarde, em 21 e 22, né, Leônidas, foi isso? 21 e 22, ele foi guri Farroupilha também, aqui também por Horizontina, representando o nosso CTG e a 20ª. E agora, então, a gente entregou ele para o Rio Grande, ele é o peão do Rio Grande. Então, isso nos enche de orgulho, né, em saber que nós encaminhamos este gaúcho, né, que hoje ele representa, então, Horizontina também, porque ele é natural daqui, e em toda a artística dele, ou depois ele vai falar também sobre isso, né, ele sempre retrata o chão, onde ele nasceu, onde ele cresceu e onde está a família dele. Apesar de que hoje, né, em função de estudos, ele representa, então, uma outra região onde ele está morando, e a gente, na verdade, autorizou ele, né, como ele disse, a ele participar de um outro CTG também, porque a intenção dele era dançar no Enarte. Então, ele foi para o CPF Piá do Sul, para dançar no Enarte, começou a fazer pesquisa, porque o CPF é um centro de pesquisas, né, começou a fazer pesquisas para a entidade e viram que o guri era bom, né? E colocaram ele a concorrer, então estamos aí muito orgulhosos. Bom, Henrique, também é um privilégio tê-lo aqui conosco, homem que também, entre tantas e tantas habilidades e atividades, é homem de rádio, né? Já fez rádio por muito tempo, e conhece a nossa lida. E neste momento, como é que está o coração de pai do peão do Rio Grande? Paulo, bom dia a você, bom dia à direção da emissora, bom dia aos ouvintes da Rádio Olinda, por abrir um espaço importante para a cultura gaúcha,
nós que então viemos há muitos anos investindo dentro da nossa família, dentro do CTG Carreteiras do Horizonte, agora dentro do CPF Piá do Sul. Isso é um investimento que a gente faz na formação cultural, mas principalmente na formação como pessoa, né? E o que a gente tem a dizer, né, Paulo, é para quem está ouvindo, os pais que estão ouvindo, que tem crianças aí com 3, 4, 2, 3, 4, 5 anos, este é o momento de as crianças começarem a participar. Muitos dizem, eu não vou participar do CTG porque o CTG é uma entidade cara. A gente ouviu muitas vezes se falar isso. E hoje não é bem verdade, tanto que uma pilcha de um gaúcho, do homem principalmente, né, hoje se torna mais barato do que uma vestuário normal do dia a dia. E aí eu faço a pergunta, quando você investe no teu filho, você vai olhar para o preço que você está pagando, quanto custa depois, né? Quando adolescentes e jovens muitas vezes acabam se perdendo em outras atividades que não aquela que a família quer, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Com certeza. Então eu ainda julgo que dentro da cultura gaúcha, dentro dos CTGs, a gente tem uma formação cultural, pessoal e profissional, porque hoje a gente vendo o crescimento do Leônidas, a gente que acompanha ele, principalmente a gente que acompanha melhor a formação na poesia que ele declamou lá, do último entreveiro regional, do local do regional, para esse a gente vê o crescimento na declamação, na postura, na voz, na entonação, na presença de palco. Então, é preparação para o futuro. Eu digo assim, hoje, se ele for participar de uma palestra, de um evento, em qualquer lugar do estado, com qualquer entidade, seja do diretor de uma grande empresa, de um prefeito, de um governador, ele está preparado para se portar. Isso quem deu foi o CTG. Não posso dizer que foi diferente, porque claro, foi investimento, mas se não tivesse dentro de uma casa cultural, ele não teria essa formação. Olha só, importante isso. E claro, traz a formação também dos valores, que são coisas que não se transferem, né, Henrique? É a família que dá, né? O senhor que sabe muito bem, e quantas pessoas esta sua esposa ajudou a formar para a vida. Além dos filhos, da família, é claro, né? Mas professora, há quantos anos, né? Então, a família sabe que isto é importante, é da família que tem que vir os valores. A gente hoje, o senhor falou bem da entidade do CTG, um pai fica tranquilo quando o filho diz, vou para a escola, vou para o CTG, ou vou para a igreja, né? Certamente sim, muito mais do que não saber onde o filho anda. Com certeza, Paulo. Por exemplo, eu digo assim, a gente que acompanha, né, o Leônidas, se tiver 1 minuto que ele tenha de folga, ele precisa descansar. Ele não vai ter forças para estar em algum lugar, a não ser dentro da universidade ou dentro do CTG, CPF hoje Piá do Sul. Porque as exigências que eles fazem para chegar a esse evento e conquistar o grau de importância na cultura gaúcha hoje como primeiro peão é muito grande. Então, é uma formação muito especial para o ser humano. Não sobra tempo para outra coisa. Com certeza que entrar ali, ele vai ter, dentro do espaço-tempo dele, tomado 90%. Então, quando sobrar 10%, ele vai ter que dormir. Tá certo. Professor Ivete, algo ainda? Exatamente. Você falava, né, Paulo, da minha caminhada. Sim, eu comecei lá em Santo Ângelo, onde eu fui prenda do CTG, fui primeira prenda do CTG, a Voz dos Olha Pampas. Só. E dançava também na invernada lá do CTG. Sempre gostei, sempre a gente gostou. E também nas escolas, né? Nas escolas onde eu trabalhava e mesmo na Secretaria de Educação, sempre incentivando as crianças e falando para as famílias sobre a cultura do nosso estado, que ela tem valores, né? E que a gente precisa trabalhar com esses alunos, apoiando projetos que o CTG realizava. Então, nós sempre estávamos juntos e dentro desta caminhada tradicionalista aí. Muito bem. Bom, qual é
a tarefa do peão farroupilho, do peão do Rio Grande a partir deste momento, Leônidas? O que você terá de fazer em nome deste estado e em nome da cultura gaúcha? Paulo, o compromisso agora é o maior que eu poderia ter. Ele se equipara ao compromisso que eu tinha enquanto peão regional, mas agora a nível estadual. Eu, então, sou representante da juventude tradicionalista do estado do Rio Grande do Sul, juntamente com meus demais colegas de gestão, os peões e as prendas que serão eleitas e empossadas na próxima Ciranda Cultural de Prendas, que acontecerá em Osório. Então, esse grupo de 18 jovens tem uma responsabilidade tamanha, porque representa desde os pequenos, os piás, as prendas mirins, os adolescentes com as juvenis e os guris, e também os adultos com as prendas e os peões. Com certeza é uma responsabilidade muito grande, porque nós, ao longo dessa gestão, então, vamos desenvolver inúmeras atividades, fazer publicações, andar por esse Rio Grande afora para divulgar a nossa cultura e fortalecê-la através de palestras, atividades. Então, sempre que precisarem, já digo e antecipo que contem comigo e com os demais peões, que nós estamos a postos para auxiliar no que for possível e também, com certeza, nos momentos de troca de conhecimentos também iremos aprender um monte. Bom, e como se chega a este posto? De que forma se dá o concurso? É conhecimento? É provas? Eu gostaria que você falasse do que você teve que fazer para chegar a esta função de peão Farroupilha 2025. Claro, Paulo, antes mesmo do concurso, o concurso se inicia logo depois do regional, o concurso estadual. Por quê? Porque nós, no decorrer daquele ano até o entreveiro, temos de realizar atividades de cunho social e cultural na comunidade que a gente está inserido, e também devemos participar de eventos regionais e estaduais para comprovar a nossa participação e aptidão no concurso, porque essa também é uma das avaliações que compõem a nota do entrever. Claro que nesse concurso também temos a prova de conhecimentos teóricos, onde a gente dispõe de uma prova de 20 questões para os peões, que agrega e aborda questões de história, geografia, tradição, tradicionalismo e folclore. E depois a gente parte para as provas práticas, na sexta e no sábado do concurso, onde fazemos as provas artísticas e campeiras. Na quinta-feira, então, tem a declamação, o tocar o instrumento, cantar, as danças tradicional e de salão, a prova oral, que aborda também uma pesquisa de campo que a gente desenvolve ao longo do ano. E, então, no sábado acontece o puro gauchismo, nossa pura essência de peão, que é o campo, onde a gente tem a lida com o cavalo, tem o laço, a prova de rédeas, a gente tem a parte também, temos o trançar tentos de couro, o tosar a crina do animal, o tosquear também, e as provas sorteadas, então, de fazer o charque, fazer o churrasco, cevar o mate ou emalar uma capa ou poncho. Ah, sim. No caso das imagens, você está vendo uma imagem de fundo onde você está com uma carne ali. Este é o charque. Isto. Essa carne é o charque que a gente recebe na hora um pedaço de carne, no caso ali foi um tatu, e a gente tem que abrir uma manta de carne para salgar e produzir o charque. Claro que na hora não vai ficar pronto o charque, porque sim. demora certos dias para curar o charque. Mas a gente tem essa tarefa, então, de fazer as duas partes. A parte prática, de mostrar destreza e habilidade em abrir a manta da carne, e também a gente tem que fazer umas explanações teóricas, enquanto isso, para os avaliadores. Esse processo todo de fazer o charque e explicar sobre o charque tem 7 minutos. Nossa! É uma prova bem dinâmica, tu vai falando e vai fazendo, então tem que ter a lida do dia a dia de fazer para conseguir unir os dois juntos. Bom, e a partir de agora,
Você terá que viajar em eventos do Estado, do MTG? Como é que como será o dia a dia seu a partir de agora? Paulo, até agora eu digo que eu não parei. A gente me dando parabéns, me convidando já para alguns eventos, para algumas atividades. A gente fica muito honrado porque a gente sempre sonhou com esse momento, sempre desde piá, quis ser peão no Rio Grande, e agora eu tenho, de fato, essa responsabilidade, e nesse próximo ano vou andar pelos 4 cantos do Rio Grande, fazendo cultura e perpetuando a nossa tradição gaúcha. Muito bem. Algo ainda que você queira destacar, falar, que você considera importante neste momento para a juventude gaúcha que nos ouve? Eu acredito ser importante, que nem a mãe reforçou, o pai também reforçou, da importância da CTG Carreteiros do Horizonte, aqui de Horizontina, para minha formação enquanto tradicionalista, enquanto pessoa, em questão de valores, tanto culturais quanto morais, foram fundamentais junto com a 20ª região para minha formação, e me entregaram quase pronto lá para o Piá do Sul, em Santa Maria, que precisou só dar uma lapidada para que fosse alcançada essa conquista. Então eu sou muito grato ao CTG Carreteiros do Horizonte, aqui de Horizontina, por tudo que sempre fez por mim, por todo o apoio, por todo o suporte, ao CPF Piá do Sul de Santa Maria também, que me acolheu desde o primeiro momento lá muito bem e fez com que eu me sentisse em casa, e também a Estância do Minuano, que era onde eu realizava meus treinamentos campeiros, em nome do Gustavo Silveira, meu padrinho. Eu sempre sou muito grato a ele por tudo que ele fez para que eu pudesse treinar lá, e sempre esteve comigo também. Essa preparação foi muito intensa porque eu não deixei de lado a minha rotina para concorrer. Eu conciliei o máximo possível. Tive que trancar uma cadeira da faculdade ali, a mãe até não gostou muito disso, mas eu falei, mãe, é preciso nesse momento. E a gente treinava todos os dias a parte campeira de manhã cedo. Acordava às 6 da manhã, ia lá pra pista para treinar a prova de rédeas. Ia encilhar o cavalo, ia fazer as provas de mate, charque, churrasco, poncho. E isso é fruto, então, também de todo um trabalho, e que foi se construindo, foi sendo aperfeiçoado ao longo dos anos. E agora a missão é também ajudar os outros jovens tradicionalistas, não só os jovens, mas todo o movimento e toda a população gaúcha a cultuar e cultivar ainda mais nossas tradições. Mais uma vez, parabéns a ti e sucesso nesse momento, tá? A mãe reforçou aqui também sobre a questão da pesquisa de campo. Eu comecei, a nossa pesquisa era sobre medicina campeira. Então, eu em Santa Maria, de fato, não conhecia muita gente. Eu disse, mãe, o que eu posso fazer, será? A gente começou a encontrar algumas entrevistas por aqui. Então, eu agradeço muito o Paulino Rodrigues, o seu Clóvis Bubans, a dona Zenaide Benck, a família Cantarelli também, que cederam entrevistas para mim nessa pesquisa e foram fundamentais também nessa conquista. Muito bem. Henrique, Ivete, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, permitir. Professor Ivete nos contou, olha, o Leônidas está vindo, mas está vindo correndo para cumprir um compromisso e já sexta-feira vai voltar. Bom, dá um jeito dele passar na rádio com a gente. Quem sabe acordei a família um pouco mais cedo, numa manhã de feriado, mas eu sei que vocês sempre acordaram cedo, né? Cedito para aquele mate, 3 horas da manhã, ele quer. Bom, eu quero agradecer a vocês e parabenizá-los mais uma vez, tá? Mais uma vez, muito obrigada, Paulo, e a Rádio Olinda pela oportunidade. E, nossa, claro que a gente ia vir, né? O Leônidas veio hoje para uma atividade que tem no CTG Carreteiros de Horizonte, né? E ele retorna amanhã, então, a Santa Maria. Obrigada mais uma vez. Mas obrigado. Tenha um bom dia. Henrique também, muito obrigado. Deus ilumine a caminhada de vocês como família e sempre, tá? Obrigado a você, Paulo. Obrigado à Rádio Olinda. E realmente nós acordamos cedo, acordei era 13h17 para ser exato. Às 4h30 nós estávamos com o chimarrão pronto, mas é natural, isso é todos os dias. Isso é a rotina da família. E estar aqui presente na tua presença e na Rádio Olinda, para nós é um orgulho, para o Leônidas é uma obrigação, porque ele tem que fazer isso é obrigação do peão. E para a comunidade a gente deixa o convite para que participem dos movimentos
tradicionais e culturais do seu município. Mas participe efetivamente, né? De uma forma ou de outra, porque o resultado está aí. Eu tenho certeza que as pessoas de bem, todas gostariam de estar no nosso lugar nesse momento. Então, para isso, uma caminhada, ela ensina dedicação e disciplina. E o cidadão que tem hoje dedicação e disciplina, ele já tem meio caminho andado. Não precisa ser o homem mais rico do mundo, não precisa ser a pessoa melhor do mundo, mas tendo respeito, dedicação e disciplina, com certeza o resto vem de a cavalo. Muito obrigado. Leônidas também, Deus ilumina sempre você, teu caminho. Muito obrigado por estar aqui e estar na Rádio Olinda FM nessa manhã. Sucesso a ti, tá? Paulo, muito obrigado à Rádio Olinda e obrigado Horizontina, que é a minha casa, onde eu nasci, onde eu cresci. Hoje não resido mais aqui, mas nutro um carinho enorme pela cidade, como muito bem o pai comentou. A gente precisa que os jovens, então, estejam nesses ambientes que formam para a vida e que dão essa segurança para os pais. Não digo não só o CTG, mas também outras comunidades também, como o próprio Rotary também, que eu participava aqui em Horizontina pelo Interact. É outro lugar que com certeza os pais podem levar seus filhos, que com certeza estarão criando eles para o mundo como jovens prontos para uma sociedade com dedicação e com compromisso. Então, muito obrigado, Paulo, muito obrigado à Rádio Olinda, é sempre uma honra estar aqui. A gente que agradece vocês, tá? Obrigado mesmo por estarem conosco neste dia, nesta manhã de